Falaremos hoje sobre termodinâmica. Os conceitos da termodinâmica datam do século XIX, metade do século XIX, onde tiveram início os trabalhos pensando mais na física, especificamente na física em relação a motores. Então, a Revolução Industrial foi o que alavancou os estudos da termodinâmica. Com o passar do tempo, figuras como Kelvin, figuras como Joule, nomes muito conhecidos da física, inovaram os conceitos em termos de física, em termos de maquinário, levando esses conceitos para a química e depois, posteriormente, para a bioquímica. Não falaremos detalhes muito físicos, não falaremos muito em detalhes matemáticos, daremos noções apenas para o aluno de medicina interessado na questão bioquímica da termodinâmica. Reações químicas e bioquímicas não acontecem no vazio. Costumam acontecer no que se chama de sistema, que podem ser sistemas abertos, semiabertos ou fechados. Na bioquímica, é muito frequente que as reações aconteçam dentro da célula, ou mesmo dentro do sangue, do sistema vascular. Então, são sistemas que podem ser considerados, na maioria das vezes, como fechados ou semiabertos. Esse sistema existe em relação dele com o ambiente que o cerca. Então, por exemplo, reações que acontecem na célula ou no sangue dependem de alguma maneira do ambiente que o seu organismo está colocado. Além de tudo, a somatória do sistema com o ambiente se dá o nome de universo. A termodinâmica vai estudar, então, a relação das diversas formas de energia, por exemplo, a energia presente na ligação entre moléculas, ou a energia gerada através da quebra dessas moléculas na formação de ATP que gerará trabalho, como por exemplo o trabalho muscular. Essa relação entre essas diversas formas de energia são estudadas, são analisadas de acordo com algumas fórmulas que veremos adiante. Nos interessa então na bioquímica sabermos se as reações químicas vão acontecer, se elas são espontâneas ou se elas vão precisar de ajuda para que aconteçam e se elas são, numa certa medida, reversíveis ou irreversíveis. Quais são dos quatro princípios básicos, das quatro leis da termodinâmica, quais as que nos interessam um pouco mais? A primeira lei, que é uma nova versão da lei de Lavoisier, que por sua vez já não foi original quando enunciou essa lei, e que diz que a energia não pode ser nem criada nem perdida, ela é apenas transformada. Então, nas reações bioquímicas dentro do sistema orgânico, você não tem perda de energia, ou ela se transforma em energia para outras reações, ou ela se transforma em trabalho. A segunda lei diz que a tendência é que se você deixe esse sistema com o passar do tempo acontecendo, ele vai entrar cada vez mais no chamado aumento de entropia. O que é aumento de entropia? Aumento da desordem desse sistema. Mesmo enquanto você dorme e não está pensando nisso, seu organismo está realizando trilhões, quatrilhões de reações químicas. Essas reações químicas serão decididas para que lado vão, se vão construir novas moléculas, se vão destruir moléculas, se vão gerar trabalho ou não posteriormente, pelas leis da termodinâmica. Toda a energia que você põe para dentro, derivada dos alimentos, ou a energia que você deriva dos seus estoques de energia, principalmente do tecido adiposo, vão servir basicamente para 3 níveis de gasto energético. O primeiro e mais importante deles é o gasto energético obrigatório realizado por todas as células do teu organismo. As células do organismo estão sempre realizando reações bioquímicas, como a gente já falou, muitas reações bioquímicas, e essas reações bioquímicas obrigatórias de manutenção do organismo são as maiores gastadoras de energia do seu metabolismo. Apenas no segundo lugar, em termos de gasto energético, vem a atividade física. A atividade física que estamos falando não é atividade física normalmente de academia, atividade física chamada de formal. A atividade que gasta energia no organismo,
mais acentuadamente é a atividade física involuntária, aquela que você realiza nos mínimos atos durante as 24 horas. Entre eles, a manutenção da postura, ou mesmo a modificação da postura, e outras mínimas atividades que você costuma realizar. E em terceiro lugar, no gasto energético, embora muito dependente de onde você vive, das situações de vida tua, você vai ter o gasto da chamada termogênese. A termogênese é mais ou menos o que se costuma comparar com a ineficiência do motor. Se pegarmos, por exemplo, o motor de um veículo, em que ele, durante alguma realização de algum tempo de trabalho, ele esquenta o motor após algum tempo, é o que acontece mais ou menos no nosso organismo. As mitocôndrias são muito efetivas, muito mais do que os motores do carro, para a produção de uma determinada energia que vai ser realizada depois o trabalho celular, mas essa pequena perda de energia que a mitocôndria deixa acontecer, muito regulada por uma proteína chamada de termogenina, essa perda de calor é que vai servir para aquecer o nosso corpo, para que nos mantenhamos com temperatura corporal adequada. Quais são os órgãos campeões do uso de energia no organismo humano? Embora haja alguma controvérsia a respeito, temos um pódio desse gasto energético. E aqui, aparentemente, os rins são os campeões. Todo o trabalho de metabolismo que o rim realiza, seja na detoxificação, seja na eliminação de moléculas, seja na regulação de pressão arterial e de outros componentes químicos, há um gasto energético muito grande. O coração, com o seu trabalho incessante de batimento, vem em segundo lugar. E em terceiro lugar, mais ou menos empatados, o fígado, também com suas transformações metabólicas muito frequentes, muito importantes. E o cérebro, você pense muito ou pense pouco, tem um gasto energético bastante grande. O que interessa medir? O ΔG. ΔG é uma unidade que mede a diferença de energia entre produto B e reagente A. O que vai nos interessar é a positividade ou a negatividade desse valor ΔG e se ele é grande ou se ele é um valor pequeno, ou mesmo se ele é um valor igual a zero. Gibbs foi o cientista que criou a teoria da variação de energia entre reagentes e produtos, por isso esse ΔG em homenagem a esse cientista. Como se mede ΔG? ΔG se mede pela diferença entre a entalpia do sistema menos a diferença de entropia do sistema multiplicado pela temperatura. A equação que devemos, então, lembrar quando se fala em termos de termodinâmica na bioquímica é essa equaçãozinha que vocês veem aqui. O que significa função de estado? Que não importa quantas reações intermediárias existam entre os reagentes e os produtos. O que vai nos interessar é a variação de energia entre produtos finais e os reagentes do início da reação. As variáveis são ΔH, que é a variação de entalpia, já definiremos. A temperatura, que é dada em Kelvin. Por que em Kelvin? Porque a temperatura em Kelvin não vai a valores negativos, ela é sempre dada em valores positivos. E a variação de entropia, chamada de ΔS. Como é muito difícil medir a energia presente em cada ligação química, o que se mede é a variação da energia ou variação da temperatura dos produtos finais em relação aos reagentes. O que vai nos interessar então é saber se a energia presente nos produtos é maior do que a energia presente nos reagentes ou vice-versa. Se fala então de reações endotérmicas, quando eu tenho que trazer para dentro do sistema a temperatura para que essa reação aconteça. E se fala de reações exotérmicas, quando a minha própria reação acontecendo tem energia suficiente para liberar energia desse sistema. Aqui então o gráfico das duas situações. No caso das reações exotérmicas à esquerda, temos que no eixo Y, os reagentes têm mais
energia, ou podemos falar, tem mais temperatura do que os produtos. Então, a descida da reagentes para os produtos vai mostrar uma conta em que os produtos, em relação aos reagentes, têm um ΔH negativo. No caso das reações endotérmicas, a diferença é que você tem nos reagentes menor quantidade de energia ou menor quantidade de temperatura, e para se chegar nos produtos, eu preciso trazer mais temperatura, mais energia, para que eu consiga fazer a reação chegar aos produtos. Então, esse é o caso de eu precisar ter uma ativação, uma energia de ativação maior do que no caso das reações exotérmicas. Nas reações exotérmicas, então, o que temos é que nos meus reagentes eu tenho tanta energia ou tanta temperatura acumulada em relação aos produtos que eu vou ter uma sobra de energia, uma sobra de temperatura, para que parte dessa energia seja eliminada do sistema, seja mandada para fora do sistema. Essa é uma situação termodinamicamente mais favorável. Por que aqui o valor do ΔH é negativo? Porque o ΔH se faz vendo a diferença entre energia de produtos, que nesse caso é menor, diminuído pela energia dos reagentes, que nesse caso é maior. Então, a reação exotérmica ela é uma reação com ΔH negativa. Já nas reações endotérmicas, endo significa para dentro, eu tenho que trazer energia para dentro da reação, justamente porque os meus reagentes têm menos energia do que os produtos. Então, é menos natural em termos termodinâmicos você ter uma situação de reação em que você tenha reagentes com pouca temperatura para que chegue aos produtos. O valor de ΔH, então, nas reações endotérmicas é um valor positivo. Veja que pode ser um pouco enganoso. Por que o ΔH é positivo? Porque você tem produtos com mais energia do que os reagentes. Então, nessa situação um pouco menos natural, o ΔH é positivo. Não esqueça, então, que a positividade ou a negatividade da variação de entalpia se dá pela diferença de energia dos produtos em relação à energia dos reagentes. Por isso, pode dar algum tipo de confusão. ΔH negativo é mais natural, não há necessidade de investimento energético. Ao contrário, você tem tanta energia nos reagentes que algum tanto de energia escapa do sistema. No ΔH positivo, numa situação menos natural, você tem que investir algum tanto de energia para que a reação, a princípio, aconteça. Uma reação com ΔH negativo, ou seja, exotérmica, pode ser comparada com essa bolinha da figura. Você tem energia maior, potencial, na bolinha, em cima do penhasco. Se ela desce, você vai ter naturalmente uma produção de energia, uma reação, então, exotérmica. Se você tiver que investir energia para que essa bolinha suba a serra, ela vai ter que ser trazida de algum local. São duas as leis que regem a variação de entalpia, chamadas de leis de Hess. A primeira se relaciona à mudança de sinal do ΔH quando a reação faz o caminho de volta para os produtos. Então, como toda reação ela tem a reversibilidade, vai e volta dos reagentes para os produtos e vice-versa, você tem apenas a diferença de sinalização do ΔH. Então, negativo nos casos das reações exotérmicas, positivo nos casos das reações endotérmicas, apenas que o sinal varia, mas a quantidade de kilojoules resultantes dessas reações são os mesmos. Já a segunda lei de Hess fala que não importa a função de estado, não importa se você tem várias reações acontecendo, o que importa é o último produto e os reagentes iniciais. Você pode agora estar se perguntando de onde vem essa energia que se fala. No caso da bioquímica, a gente sabe de onde vem a energia.
No caso, por exemplo, da transformação da glicose 6-fosfato em apenas glicose, se eu quero saber o ΔH, se ele é positivo ou negativo nessa reação, eu preciso saber, eu estou quebrando ligações moleculares? Se eu estou quebrando ligações moleculares, eu estou liberando energia dessas ligações, contidas nessas ligações. Então eu vou ter uma entalpia, variação de entalpia negativa, ΔH negativo. No caso da reação inversa, a fosforilação da glicose, a glicose 6-fosfato, eu precisei investir alguma energia trazida do ATP para colocar essa molécula do fosfato na glicose, então eu precisei ter uma reação de ΔH positivo, ou seja, energia é investida para que eu faça a reação ocorrer. Criar ligações novas quase sempre é investir energia. Mas aí aquele aluno questionador pergunta: é só isso ou posso ter algumas outras variáveis no caso da variação de entalpia? Paciência com esse aluno, por favor. E assim, a importância, por exemplo, se eu tenho mais substrato, ou seja, mais reagentes, para que essa reação ocorra ou não. Se eu tenho, então, mais substratos, ou, em outras palavras, se eu tenho mais reagentes, é mais provável que esses reagentes possam se encontrar e a reação possa ocorrer. Então, mesmo com ΔH sendo positivo, ou seja, desfavorável, se eu tiver muito substrato, essa entalpia será modificada. Um fenômeno muito parecido com a piracema. Se eu tenho muitos peixinhos tentando subir a contracorrente do rio, alguns desses peixinhos vão conseguir chegar lá. Uma outra variável importante é a temperatura externa ao sistema. É claro que se eu tiver uma temperatura mais elevada no sistema, esses reagentes terão mais chance de se encontrarem. E aí, provavelmente, a minha entalpia também será modificada favoravelmente. É o caso da água nos vários estados. Se você tem, por exemplo, a água no estado sólido, essas moléculas da água não estariam se encontrando tanto. No caso da água no estado de vapor, as moléculas terão tendência a se encontrar mais. Então, temperatura maior tende a fazer com que as reações aconteçam de forma mais frequente. Embora a pressão também seja uma variável importante para a entalpia, ela é apenas importante no caso das máquinas, não no caso dos organismos que nos interessam. Como se pode ver por esse gráfico, a variação da entalpia de acordo com a pressão é um pouquinho complicada. Mas para nós da área biomédica, isso não vai nos interessar. E a entropia, o que é? O conceito de entropia é a tendência à desordem em qualquer sistema, seja molecular ou qualquer outro. Ele é medido também pela variação da entropia, e não pela entropia em si. Veja que nesse caso há uma diferença em relação à entalpia. Quanto maior desordem, ou seja, quanto mais fácil das coisas acontecerem, o sinal da variação de entropia é positivo. Quanto menos fácil das coisas acontecerem, esse sinal deve ser negativo. Menos desordem, negativo. E aí estamos falando da segunda lei da termodinâmica. Ou seja, qualquer situação no mundo tem tendência a evoluir para desordem, para o caos. O que é mais fácil no quarto dessa menina? Que ele esteja perpetuamente arrumado ou que ela estando nesse ambiente, essas moléculas, entre aspas, ou essas roupas, estejam totalmente desorganizadas. No caso de moléculas propriamente ditas, se elas estão no estado sólido, menos entropia, à medida que elas vão evoluindo para o líquido e para o gasoso, mais desordem, mais entropia. O conceito de entropia, então, envolve o conceito de reversibilidade ou irreversibilidade. Quanto mais desordem molecular, quanto mais desordem em qualquer sistema, mais entropia. É o caso, por exemplo, do desenvolvimento do ser humano. Dificilmente você vai ver uma volta para trás do ser humano, para o macaco, para algumas formas de vida mais simples. O que você vê, o que você viu foi a evolução de seres simples, com mais desorganização
embora seja uma desorganização relativamente organizada, para seres mais complexos e com mais desordem molecular, de uma certa maneira. Esse conceito de irreversibilidade pode ser entendido como uma latinha de refrigerante que você amassa. Se você amassou, você criou uma alteração irreversível nela. Ou seja, você aumentou a entropia, aumentou a desordem dessa latinha. É muito pouco provável que você consiga desamassar essa lata a ponto dela voltar a ser a lata original. Então, é difícil que você reverta a entropia aumentada nesse sistema. Assim como pintinhos nascidos dessa galinha não devem voltar para trás, não vão voltar a ser ovos. Uma reação química agora. O ácido acético, ou seja, o vinagre, associado à soda, ou seja, NaOH, vai gerar dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono vai tender a fazer com que essas moléculas aumentem e borbulhem até a ponto, quem sabe, de estourar, dependendo do sistema fechado. Então, a irreversibilidade dessa reação aumentou, a entropia dessa reação aumentou. Então, assim como na variação de entalpia eu tenho um sinal negativo favorecendo a reação acontecer, no ΔG é a mesma coisa. O resultado da conta que você vê na linha de cima, se ele for de sinal negativo, significa que essa reação vai ter mais probabilidades de acontecer. Você não vai precisar investir mais energia para que essa reação aconteça. Vamos tomar caso a caso para ver como essa conta se comporta. No primeiro caso, em que você tem ΔH de sinal negativo, significa que você tem mais temperatura nos reagentes do que temperatura nos produtos. Então, favorece a reação acontecer. No ΔS, se você tiver mais entropia, ou seja, as moléculas estão mais bagunçadas, mais aceleradas no sistema, vai favorecer também com que a reação aconteça. Então, o ΔG negativo, na primeira situação, vai existir. É a situação mais favorável para que a reação termodinamicamente aconteça. ΔH negativo, ΔS positivo. Essa segunda reação é totalmente ao contrário da primeira. Então percebemos que no ΔH inverso positivo e no ΔS também inverso negativo, as reações termodinamicamente serão desfavoráveis, ou seja, não deverão acontecer reações espontâneas em qualquer temperatura que seja. Preste atenção agora nessa terceira situação um pouquinho mais complicada de se entender. O ΔH ele é negativo. O que significa isso? Os reagentes já estão suficientemente energizados, ou seja, tem temperatura suficiente nos reagentes. Favorece a reação acontecer. Já o ΔS é negativo, significa que você tem as moléculas menos ativadas, se movimentando menos. O que acontece? Se você colocar um pouco de temperatura, ou seja, baixas temperaturas, essa baixa temperatura já é suficiente para que as moléculas se encontrem e a reação aconteça. Se você colocar muita temperatura muito alta, essas moléculas ficarão, vamos dizer assim, muito loucas, e aí elas não terão chance de se chocarem, de se encontrarem. E aí essa reação vai ser menos favorecida. Veja então essa terceira situação aqui retratada. Você já tem os reagentes com suficiente energia. Eles vão tender a se encontrar. Só que o ΔS ele é negativo. Então você tem pouca alteração em termos de caos molecular para que essas moléculas se encontrem. O que você faz? Você põe um pouco de temperatura para que as moléculas se encontrem mais. Já se você colocar muita temperatura, você percebe que as moléculas ficam doidas, aceleram demais. E aí a possibilidade de a reação acontecer diminui, não aumenta. Já nessa quarta situação, com ΔH positivo significa os reagentes estão com muito pouca energia, não querem nada com a reação.
Mas o ΔS, ele é elevado, significa que as moléculas estão se movimentando bastante com possibilidade de se encontrarem. Então, o que acontece? Esse tipo de reação vai ser espontâneo a altas temperaturas e não espontânea a baixas temperaturas. Significa mais ou menos o seguinte: para que as moléculas que estão com muito pouca energia, não querem nada com a reação, façam a reação acontecer, eu tenho que injetar, eu tenho que colocar muita temperatura nesse sistema, vindo do ambiente externo, para que essa reação possa acontecer. Um quadrinho, então, resumindo a situação do ΔG. Como estamos vendo, a reação vai ser muito mais favorável, ou seja, sinalização verde, se eu tiver uma alta entropia, ou seja, ΔS positivo, e uma baixa entalpia, ou seja, um ΔH negativo. No benefício que as plantas fazem para nós de forma indireta, ou seja, as plantas querem segurar energia para elas mesmas, mas nós as consumimos. Então, o que acontece? Você tem um ΔG progressivamente maior na situação da fotossíntese até a criação de glicose. A partir do momento que você ingeriu essa glicose como alimento, você vai ter ΔG negativo até que essa glicose seja totalmente metabolizada. Ou seja, você desce a serra em termos de reações bioquímicas a partir do momento que você ingeriu esse alimento e vai degradá-lo. E aqui o nosso resumo da variação de energia livre de Gibbs. Então, sempre que o ΔG for positivo, eu tenho um processo não espontâneo, em que alguma maneira de colocar energia nesse sistema eu vou ter que fazer. Ao mesmo tempo, se eu tenho um ΔG negativo, eu tenho um processo espontâneo, termodinamicamente falando, fácil de acontecer. E se o ΔG for zero ou próximo de zero, eu vou ter um sistema em equilíbrio, significa nem tanto eu preciso colocar energia nesse sistema, nem tanto essa reação acontecendo vai me gerar energia de sobra para ser levada para fora do sistema. Só lembrando então as unidades da equação, a variação de energia livre de Gibbs é dada em joules por mol, significa depende sempre da quantidade de reagentes e de produtos que eu vou ter na equação. A entalpia da mesma maneira, eu vou ter uma variação de temperatura também dada em joules, também por quantidade de moléculas que eu vou ter. A temperatura sempre é dada em Kelvin, justamente porque eu não tenho variação para baixo, negativa dessa temperatura. E a entropia é dada por Joule dividido por quilo por mol, quilomol. Essa frase acima já foi motivo de música de gosto duvidoso mais famosa. Então significa o seguinte: você em todas as reações você vai pensar se há energia favorável para a reação com ΔH negativo, é favorecedor de reação, com ΔS positivo, favorável que a reação aconteça, e na somatória das duas, associada à temperatura do sistema, você tem o ΔG, que sempre que seja negativo, você vai ter uma reação chamada de exergônica, significa que eu tenho energia suficiente para botar para fora, depois da reação acontecida, é uma reação termodinamicamente favorável. A reação chamada de endergônica significa que eu tenho que investir mais energia nesse sistema para que a reação aconteça, ou seja, uma reação desfavorável. Nós só temos, então, reações exergônicas favoráveis acontecendo no organismo? Claro que não. Boa parte das reações são endergônicas. De que maneira você faz essas reações acontecerem, então? Aí entra o conceito de acoplamento de reação. Significa o seguinte: você tem reações próximas uma da outra acontecendo no mesmo sistema, por exemplo, na mesma célula, em que você junta energia liberada de uma reação, ela vai para a outra reação como energia transferida. Então é um acoplamento de reações para que a reação desfavorável aconteça. Uma outra maneira muito importante para que a reação desfavorável aconteça é a utilização de enzimas. As enzimas vão diminuir a necessidade da chamada energia de ativação, e aí você tem uma facilitação de que essas moléculas se encontrem,
e uma reação que seria de outra forma desfavorável pode acontecer. Entendendo um pouquinho de termodinâmica, chegamos um pouco mais perto de saber como funciona essa máquina maravilhosa que é o corpo humano. Obrigado pela atenção de vocês.